Faço contrato particular ou por instrumento público? Preciso reconhecer firma ou apenas a assinatura já basta? Meu nome é Guilherme Colim, do canal Saiba Direito, sócio do escritório Colim Ramos e Jesus Advogados. Por favor, curta, comente, compartilhe. Por favor, não pule as propagandas e vamos lá. Olha só, alguns atos a lei exige que sejam feitos por instrumento público. O exemplo clássico é a escritura de compra e venda de imóvel. Você não consegue transferir uma casa, um apartamento, uma sala comercial, sem fazer uma escritura lavrada pelo tabelionato. A menos que você faça o contrato de financiamento bancário. Aí é outra coisa. Você também pode fazer o contrato de financiamento bancário e aí você averba o contrato de financiamento bancário lá no registro de imóveis. Mas para compra e venda à vista, a lei exige que seja feito por instrumento público. Mas existem vários outros contratos que nós fazemos todos os dias e que a lei não exige que sejam feitos por escritura pública. Contrato de confissão de dívida, contrato de locação. Contrato de locação é um ótimo exemplo. As pessoas vão numa imobiliária e assinam um contrato na imobiliária mesmo. Qual é a diferença? Contrato de namoro, o contrato de união estável, a lei não exige que seja feito por instrumento público. Qual é a diferença nos casos em que a lei não exige? Qual é a diferença, qual é a vantagem do contrato por instrumento público? A primeira vantagem, ele se torna imune ao risco de extravio. Se você perder a sua cópia do contrato, é só ir no tabelionato buscar outro. E esta é uma das vantagens. Mas essa não é nem a principal vantagem. A principal vantagem do contrato feito por instrumento público é que ele se torna mais forte, ele se torna com uma maior credibilidade caso alguma das partes venha a alegar que não sabia o que estava assinando, que foi coagida, que assinou e não entendeu direito, que estava sob efeito de alguma substância, que estava medicado ou alcoolizado, qualquer coisa do gênero, para tentar anular ou tentar questionar o conteúdo e a validade daquele instrumento. O fato do contrato ser por um instrumento público não o torna invulnerável, mas é muito mais difícil. Vamos imaginar duas situações. Você faz lá um contrato de namoro ou um contrato de união estável. Você faz seu contrato de união estável. Faz por um instrumento particular prevendo um determinado regime de bens. E aí, em algum momento do futuro, você precisa usar este contrato. Quando você precisará usar um contrato? Quando a outra parte contratante ou quando algum terceiro formular algum pedido, alguma pretensão, e você precisará usar o contrato para fazer valer o que está escrito ali. Vamos imaginar que quem vai abrir a discussão seja o seu namorado ou sua namorada, dizendo que na realidade não era um namoro, era uma união estável, ou se for um contrato de união estável, dizendo que não era, que a união estável não começou na data que estava prevista no contrato, e sim muito antes da compra de algum imóvel, por exemplo, que deverá ser incluído na partilha, ou regime de bens, ou qualquer coisa do gênero. Neste caso, é provável que a pessoa que esteja tentando desconstituir o contrato venha a alegar que não sabia o que estava fazendo, que havia sido coagida, que estava sob efeito de substâncias ou algo do gênero. E esta discussão, então, será travada em uma ação judicial. Se o contrato for assinado, for redigido e assinado através de uma escritura pública, um contrato por instrumento público, a outra parte também poderá alegar isso, mas terá maior dificuldade de sucesso. Mas vamos além. O contrato por instrumento público, justamente por ser público, ele tem efeitos perante terceiros, ou por ser público e ter aquela data ali, ele se torna mais robusto em uma discussão envolvendo terceiros. Vamos seguir falando do contrato de união estável ou contrato de namoro, em que a discussão não seja tratada, em que a discussão não seja aberta pelo seu namorado ou companheiro ou companheira, seja aberta por um terceiro. Neste caso, digamos que vem alguém, o terceiro é o credor,
o seu companheiro tem um credor, vamos imaginar. E o credor do seu companheiro deseja penhorar um bem que está no seu nome, alegando que vocês têm uma união estável. E alegando que, como vocês têm uma união estável, aquele bem que está no seu nome, que foi comprado 3 meses atrás, pertence ao casal. Aí você pega, vai lá no cartório, pega a sua escritura pública de união estável, em que esteja contratado, vamos imaginar que esteja contratado, regime da separação total de bens, você vai lá e pá, tá aqui, separação total de bens, contrato por instrumento público, assinado em tal data. Se você fizer a mesma coisa com um contrato por instrumento particular, sem firma reconhecida, este contrato ele terá menor credibilidade. Por quê? Porque é muito mais fácil eu agora redijo um contrato, coloco uma data retroativa e exibo esse contrato perante um terceiro do que um contrato por instrumento público. Ah, mas isso é ilegal, isso é fraude. É verdade, é verdade. Mas seja o que for, o contrato particular tem menos credibilidade, porque ele é mais factível que ele tenha sido assinado mediante fraude, mediante erro, ou que o conteúdo dele tenha sido alterado, inclusive a data. O contrato, você decidiu que fará o contrato particular. Então, vamos imaginar qualquer contrato. Também voltamos ao assunto, ao início do vídeo. Contrato pode ser de locação, de qualquer coisa. Contrato particular. Alguns contratos não exigem firma reconhecida e outros exigem. A firma reconhecida ela não serve apenas para reconhecer, para confirmar que aquela assinatura é daquela pessoa. Ele serve também, o reconhecimento de firma serve também para comprovar que a assinatura se deu naquela data em que está consignada ali pelo tabelionato. Beleza. E a assinatura digital? O e-notariado, o Gov, ou várias empresas aí que oferecem serviço de assinatura digital, em que vem um arquivo em PDF e o signatário tem uma senha e utiliza aquela senha. Muitas empresas, alguns bancos, não estão aceitando a assinatura digital. Por quê? Porque se eu assino um contrato de maneira digital através de um simples celular com uma senha, fica mais fácil para eu vir alegar que aquela senha foi roubada, foi furtada, que eu fui coagido, que alguém fez mau uso da minha senha e então abrir uma discussão sobre isso. Ah, mas o dono da senha é responsável pela senha? Sim, ele é responsável, é verdade. Mas para abrir uma discussão, basta que ele tenha alguma narrativa. Um contrato com firma reconhecida, presencial, por autenticidade, com o selo, aquele selinho lá arcaico dos tabelionatos, aquele documento ele produz ele gera uma credibilidade que a assinatura digital não gera e, por óbvio, que uma assinatura sem reconhecimento de firma nenhuma também não gera. Nós não podemos entrar na paranoia de querer a blindagem máxima para tudo, porque isso poderá inviabilizar algumas relações. Talvez o seu parceiro de negócio, que esteja disposto a fazer tudo certinho, não tenha paciência para uma hiperburocratização. Mas, ao mesmo tempo, menos burocratização, mais agilidade, menos segurança. Dependendo da circunstância, eu mesmo saio assinando o contrato e nem me preocupo com firma reconhecida, dependendo do tipo de contrato. Eu canso de assinar contratos assim. Pessoal, espero ter ajudado, um grande abraço e até o próximo vídeo.